Eu sei que essa semana demorou um pouquinho, mas finalmente estamos aqui pra analisar esse que foi um dos melhores episódios dessa série até agora, porque revelou muita coisa. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio da nova série aí, The Walking Dead World Beyond, né? Dessa vez vamos falar do episódio 8, chamado The Sky is a Graveyard, que é o céu é um cemitério, alguma coisa assim, que revelou pra gente uma infiltrada do CRM, revelou pra gente as intenções um pouco deles e de que uma das duas meninas são muito importantes provavelmente pra ele. Vamos direto ao ponto, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer com isso aqui, e eu quero compartilhar com vocês o meu canal de lives. Se você curte games, o link tá sempre aí embaixo na descrição. Olha, eu já quero começar falando que esse realmente seguiu a linha do episódio 7, muito alta, assim, tá bem melhor a série, melhorando muito. E já falando o primeiro ponto aí, dizendo sobre a abertura, eu gostei muito deles irem direto ao ponto, não enrolar com alguma outra historinha e tudo mais. Já vai pra questão do Silas, ele tá preso ali e tudo mais, é isso. Só que logo o episódio já abre com a grande dúvida em torno de tudo, né? Que é sobre o Silas ter matado ou não o tal do Tony. Fica esse negócio. E essa divisão mesmo entre os personagens ali é algo muito interessante pra mim, porque já mostra o quão ingênuo é uma parte e o quão mais madura é a outra parte. Se você for ver, os melhores personagens que tomam sempre decisões mais maduras são os que acreditam que foi o Silas. E os personagens mais ingênuos, que não tem muita experiência com muita coisa, são os que acreditam que não foi ele. Só que pela primeira vez, esses personagens que acreditam que não foi ele estão certos. Porque muito provavelmente não foi ele, é o que o final do episódio dá a entender. Já já eu vou falar mais sobre isso. Basicamente, seguindo aí, à medida que o episódio passa, ele vai ressaltando pra gente que tá assistindo, ó, foi o Silas. Foi o Silas, evidência aqui, foi o Silas. Isso aqui leva pro Silas. E isso começa com aquela revelação dele ser fissurado na Iris, de ter o desenho lá dentro das coisas dele, o que leva totalmente a entender que ele teria matado o tal do Tony por ciúmes. E é aí que a gente vai pra questão do passado, né? A gente tem a revelação agora 100% em detalhes do passado, tem que ficar pulando flashbacks e tudo mais, mas que de início eu já quero dizer que foi muito enrolado pra falar sobre esse passado dele. Pegaram um tempo muito grande de episódio só pra pôr o Silas, ele tá na casa ouvindo um barulho, aí corta, volta pro presente. Ele ouve outro barulho, aí volta pro presente de novo. Demora um tempão pra ele achar o pai dele zumbificado. Mas de qualquer forma, a abertura sobre esse passado dele é outro ponto que ressalta que pode ser o Silas que matou o Tony, porque ressalta a questão agressiva dele, que desde o passado ele fazia isso e não se lembrava que foi ele. Que ele espancou o pai lá e olha, tipo, o quê? Eu fiz isso? E aí que as coisas um pouco lentamente voltam pro presente e vão sendo desenvolvidas no episódio. Temos aí uma nova decisão, que é sobre deixar o Silas ou deixar ele seguir com eles. E no meio dessa decisão temos um foco no Elton com uma compulsão de descobrir e provar a inocência do Silas, mesmo que o próprio Silas não acredita nisso. No caso, nas cenas do passado tem as coisas interessantes do pai dele sumir de repente, cena de suspense, né? Porque ele espancou o pai, do nada o pai não tá lá mais. E assim, no meio disso, voltando pro presente, temos várias conversazinhas ali meio chatas, né? Podemos ressaltar ali um momento da Hope com a Huck, ali elas dialogando, e a Huck incentivando a Hope a continuar a procura pelo CRM, a meio que seguir em frente essas coisas, o que é diferente se a gente for pensar pelo final. Já já eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas além dessa cena, também temos uma cena entre irmãs, Iris e Hope. E sobre essa conversa, eu só posso dizer que é mais uma conversinha chata que dá vontade de pular no episódio. E aí que nesse momento do episódio a gente tem mais um foco, um aprofundamento no passado do Silas, exatamente. Basicamente o foco dessa cena, que é revelar que o pai dele virou zumbi e tudo mais, é meio que mostrar pra gente que essa última luta que ele fez com o pai e tudo mais é um trauma porque marcou o início do apocalipse pra ele. Ou seja, cada um dos personagens ali tem um gigantesco acontecimento triste que marcou o início do apocalipse. Um ponto interessante ainda falando sobre o passado do Silas é o envolvimento ali que é ressaltado do Rock na vida dele, que é muito importante pra ele. E ele escutar Rock aparentemente faz ele evitar confrontos, seria tipo isso, né? Porque mesmo com o pai dele zumbificado lá no passado, ele escutando o Rock fica tudo tranquilo, e na atualidade também. Ele vive com esse foninho, então ele não mata ninguém, então é muito tranquilo. Então o episódio nesse momento começa a construir esse perfil do personagem pra depois mais pro final quebrar ele, e eu vou explicar depois. E assim, basicamente temos um momento de vários loops do passado. Mostra o nível de fúria dele pra poder matar o zumbi do pai, o quanto a mãe ficou com raiva dele, quando de repente alguém no presente aparece pra tirar ele desse loop, que é a Hope salvando ele de um zumbi. Basicamente é uma cena
estranha, porque o personagem tá tão em transe ali, tão alucinado com o passado dele, que ele não tá nem aí pro zumbi, tipo, nem queria ser salvo. E logo nesse momento do episódio, começa meio que uma guerra política ali entre os personagens. Nesse momento temos mais um foco em Iris e Elton atuando como um grupo para poder conseguir votos para deixar o Silas, já que eles estão só em dois, eles estão desfavoráveis. E é aí que nesse momento temos a quebra de tudo. O episódio inteiro já tá ressaltando pra gente que é o Silas, só que esse pessoal não tá acreditando, e aí o Silas admite. Tipo, esse seria um momento de desânimo total ali pra galera que tá defendendo ele. Só que aquilo ali é um acontecimento tão diferente, porque mesmo o episódio o tempo inteiro ressaltando que é ele, você quando vê aquela cena, tipo, pelo menos eu, não tem certeza que foi o Silas. Eu, pelo menos, quando ele decide falar que é ele, que ele decide ir embora, eu fico assim, não é ele. Tá admitindo aí só pra poder ajudar eles, pensando no grupo aí em geral. E aí, assim, a partir desse momento que o episódio começa a andar mais e ficar realmente um dos melhores episódios, porque o Silas decide ir embora, aí já volta pro pessoal totalmente espantado, o Elton também decide ir embora junto, e a partir dali surge uma oportunidade, que a Hope vê que é a única chance dela contar a verdade sobre a mãe do personagem. E aí, assim, a partir disso, que bom, temos uma das cenas mais emocionantes da série até agora, não da parte da Hope, porque eu já falei, a atriz ali deixa um pouco a desejar, mas principalmente por parte do Elton, o ator ali. A Hope revelar que matou a mãe dele e tudo mais, gera um impacto diferente, até diferente do que muitos fãs imaginaram, que ia ter treta, um ia brigar com o outro e tudo mais. Ele chora, ele só fica paralisado e tal, mas não fica com raiva dela, porque aparentemente ele entende o acontecimento. E isso é uma característica do personagem, ele não é alguém agressivo, ele simplesmente vai tentar compreender o lado da pessoa, o que é legal de ver. E o interessante desse momento no episódio é que é ressaltada a mudança de dois personagens, né? No caso, o Silas saiu, só que ainda não focou na saída dele, e começamos com a grande mudança do Elton, que a partir desse momento ele vai ser movido por outra coisa, porque o que motivava ele a fugir e tudo mais, a andar por aí, era procurar a mãe e a irmã vivas. E a partir do momento que ele sabe que as duas não estão vivas mais, ele vai ter que procurar outro propósito, outra motivação, que aí vai ser apresentado nos próximos episódios, e é aí que o personagem deve começar a evoluir mais. E saindo dele, indo pro Silas, que agora vai ser o companheiro de viagem, os dois foram embora juntos, na última cena dele é meio que mostrado ele abandonando o seu passado, abandonando o que segura ele de viver esse apocalipse. Tipo, a música limita ele de matar zumbis, de se defender, ele tira ali o negócio, o fone, mata o seu primeiro zumbi tranquilamente. Então agora o personagem sim vai ter um outro propósito, ele também vai evoluir, e eu espero que seja muito legal, tô empolgado com isso. E basicamente essa parte, esse desfecho já melhorou muito o nível do episódio que tava um pouco enrolado, e pra matar tudo, pra ser um episódio ótimo, temos o final mostrando Elizabeth e Huck, focado no CRM. Eu vi muita gente que tava esperando aí eu falar sobre isso, eu vou falar todos os pontos que aquilo ali indica pra gente. Primeira coisa revelada naquele final de episódio é que, obviamente, a Huck é traíra, ela é uma infiltrada do CRM ali, pra poder conseguir informações e poder fazer com que o objeto importante pro CRM continue em direção ao grupo. Calma que eu vou falar mais sobre esse negócio importante, né? Ainda focando na Huck, provavelmente ela é filha da Elizabeth mesmo. Os indícios que levam a isso é justamente pelo tratamento que uma tem com a outra. Uma coisa a se lembrar também é sobre lá o primeiro episódio, quando a Elizabeth chega na comunidade. A Huck, quando vai se apresentar, fica meio tímida, a Elizabeth também não consegue conversar muito bem. Aquilo ali mostrava que elas já se conheciam, são mãe e filha. E assim, o outro ponto a se ressaltar é que essa cena mostrada no final do episódio não é na linha do tempo contínua da série, tipo, depois que o Silas e o Elton foram embora. Não, aquilo ali muito provavelmente é uma cena que aconteceu entre o final do episódio 5 e o início do episódio 7. Naquele momento que a Huck deixou o grupo, ficou desaparecido um tempo e depois voltou. Aí assim, as ideias que são criadas ali que é a parte interessante. É uma ideia de que ela tá fora da comunidade do CRM para um bem maior. E a questão mais louca que é revelada ali é a ideia de que temos com os jovens um elemento muito importante pro CRM, que provavelmente deve ser pro desenvolvimento da cura, que é o propósito principal do grupo. E isso é revelado quando a Elizabeth pergunta pra Huck sobre o ativo, como que tá o ativo. E a Huck fala que tá seguro. De início a gente fica bem na dúvida se isso é um objeto ou se é uma pessoa, mas fica cada vez mais evidente que é uma pessoa. E a pessoa que é esse ativo, só baseado nesse final desse episódio, fica entre a Iris e a Huck, uma das duas irmãs, porque Elton e Silas foram dispersados, a Huck deve estar feliz com isso. O Félix é só um guardião delas, então fica essa dúvida. E pra adiantar sobre o trailer já do próximo episódio, é muito provável que seja a Iris a peça-chave nesse universo. Eu não duvido que ela possa ser uma chave genética para algo do desenvolvimento da cura, possa ser a própria cura. E essa é uma das partes que mais me empolga. Eu quero ver o que vai acontecer quando ela chegar lá, o que vai
vai ter com ela, porque é o que parece o resto do grupo pra Elizabeth é meio que desinteressante, não serve pra nada. E assim, ainda falando desse final, temos outras duas revelações interessantes. Basicamente é revelado que a própria Huck que deve ter matado o Tony, lá o tio do Percy, e que provavelmente ela levou o Percy ali, refém, pro pessoal do CRM interrogar ele. Justamente porque na cena ali a Elizabeth manda a Huck se limpar e fala que vamos interrogar. Então assim, provavelmente o Percy é um personagem que sabia demais. O tal do caminhão lá que eles tinham, eles não só acharam, deve ter roubado de dentro da comunidade. Às vezes ele fugiu de lá pra alguma coisa assim. Tem muito mais por trás aí que a gente não sabe. E também pra fechar o episódio tem uma referência aí ao episódio 7, que é o relógio que a Huck fica usando, né? No episódio 7 ela só fala que achou, mas na verdade a Elizabeth deu pra ela como uma lembrança que era do pai dela. E ao que me parece, essas lembranças do pai da Huck servem como recompensa pra ela, que move ela a fazer as coisas. E assim, muito louco, de abrir muito a mente. Creio que os próximos episódios vão ser muito mais sensacionais, que são os dois últimos, então vai ter uma análise seguida da outra aqui no canal. No geral, esse episódio só ressalta o quão o CRM tem um controle sobre tudo. A ida das meninas pra região de Nova York é de propósito. Eles estão monitorando todo o caminho, é tudo o padrão deles. Então vai ser uma situação muito doida aí nos próximos episódios. A minha nota pra esse episódio é um 9. Eu vou beneficiar aí por causa desse final, dessa abertura de mundo, que é o que eu tava querendo mesmo. Eu poderia tirar mais pontos, mas um ponto aí eu tiro por causa da enrolação mais do início pro meio do episódio. E eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião, né? Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos. Quero compartilhar com vocês as minhas redes sociais, principalmente meu Instagram. O link tá sempre aí na descrição. E eu quero compartilhar o meu canal de games. Se você curte a área também, o link também tá aí embaixo. No mais, então, é isso aí. Um abraço, fui!